Deputado federal Rubens Ottoni, que representa também a nossa cidade na Câmara dos Deputados e participa com a gente tratando de vários assuntos que envolvem o cenário local, estadual, nacional e também o cenário internacional. Bom dia, deputado. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Nilton, todos aqueles que nos acompanham aqui pela São Francisco News. Satisfação poder estar aqui com vocês, já de pronto aqui, desejando um 2026 aí de muitas boas realizações, trabalho aí eficaz de vocês, muita saúde e paz para que vocês possam realizar tudo aquilo que planejaram para este ano de 2026. Amém. Para o senhor também e toda a sua equipe, deputado. E falando no começo do ano, no último fim de semana e até hoje, né? Essa notícia que repercute em todo o nosso país, qual sua análise política sobre o que aconteceu então nessa ação dos Estados Unidos contra o presidente Nicolás Maduro na Venezuela, deputado? Na verdade não é uma ação contra o presidente Maduro, é contra a autonomia da Venezuela. E hoje nós temos até, é importante aqui, Jonathan, dizer, você nunca me viu aqui fazer defesa de Maduro, fazer defesa de Venezuela, porque daqui um pouquinho começa a falar, fulano do lado de cá, do lado de lá. Não, é a defesa da democracia, né? É inadmissível a intromissão de qualquer país em outro. Isso está no direito internacional. Então, com toda certeza, cada país tem crítica e tem discordância sobre o que acontece em outro país, é natural, e nem por isso o país vai intervir lá no outro, vai interferir nas decisões dos outros. Então isso é que é inadmissível, né? Então a ação lá não foi contra uma pessoa, foi contra uma nação e na verdade contra o direito internacional, coloca em risco a estabilidade internacional. Porque aquilo que aconteceu na Venezuela, se nós colocarmos isso como uma coisa comum, como uma coisa natural, porque eles acharam que tinha que interferir por isso ou por aquilo, amanhã não é mais na Venezuela, é na Colômbia, é no Peru, é no Brasil. Então, isso é que precisa dar um freio. A democracia, ela existe para isso, para evitar que as questões sejam definidas na força, sejam definidos quem tem mais poderio, ou seja financeiro ou bélico, mas a democracia ela chegou para isso, para poder estabelecer regras e garantir direitos para todos os países. Agora, deputado, trazendo aqui para o nosso dia a dia e nas ações desenvolvidas pelo senhor, o Ministério da Saúde anunciou a destinação de recursos para hospitais filantrópicos em todo o país. Como Anápolis será contemplada e de que forma isso pode ampliar o atendimento especializado pelo Sistema Único de Saúde aqui na nossa cidade? Olha, essa é uma ação importante, Nilton, do nosso trabalho em Brasília. O ano passado eu fui procurado por algumas lideranças de algumas instituições pedindo, o ano passado, em maio, junho do ano passado, 2025, para que nós pudéssemos buscar uma forma de compensação do serviço prestado em 2024, que nos pagamentos o pessoal achava que poderia ter uma forma de ter um recurso a mais diante do serviço que foi prestado. Isso eu levei ao Ministério da Saúde, muita discussão lá no segundo semestre do ano passado. Nesse período tivemos a oportunidade do lançamento do governo federal do programa Mais Especialistas e nessa discussão de dar a essas instituições que prestam o serviço as condições necessárias para irem além daquilo que fazem, nós conseguimos então avançar para essa portaria que você disse. Foi uma portaria que foi publicada no dia 26 de dezembro. E essa portaria, ela faz uma revisão dos valores de 2024 e isso permitiu que nós pudéssemos garantir um recurso a mais para entidades que prestam serviço ao Sistema Único de Saúde pelo Brasil afora. Aqui em Anápolis nós conseguimos garantir para várias entidades um valor aí que já somando tudo deu mais de 2.600.000 de recursos somando as entidades. Tem o Hospital Evangélico Goiano, tem a Santa Casa de Misericórdia, tem a APAI, tem
o Instituto de Medicina do Comportamento. Então, são várias, Maternidade Dr. Adalberto. Então, são várias entidades que tiveram essa revisão de valor, e com isso nós teremos um valor agregado maior para essas entidades. Isso é um ajuste daquilo que foi recebido em 2024. Nós trabalhamos tudo isso no 2025. É fruto do nosso trabalho em Brasília, sempre preocupado em poder atender os municípios e atender as instituições, as entidades que prestam serviço público importante, relevante, entidades que não têm fins lucrativos, entidades filantrópicas que prestam esse serviço à comunidade. Esses investimentos, deputado, nos hospitais filantrópicos, na sua opinião, eles ajudam a reduzir filas e desafogar a rede pública? É uma demanda já antiga aqui na nossa cidade, por exemplo. E na prática, quais áreas da saúde em Anápolis elas devem sentir esses primeiros efeitos com essas ações realizadas? Olha, Jonathan, nós estamos muito empenhados, eu como deputado federal, sempre atento a essa demanda da saúde. A demanda da saúde, ela sempre foi uma demanda muito grande e uma necessidade de primeira hora de todas as famílias. E eu tenho esse compromisso de servir a comunidade, de cuidar das pessoas. Então, começa pela saúde. Saúde é muito importante. Nesse sentido, nós avançamos muito em Brasília na discussão dentro do Ministério da Saúde para garantir um atendimento, além daquele atendimento que seja o atendimento básico, que é da atenção básica de saúde, que garanta os recursos necessários para chegar aos municípios. Infelizmente, aqui em Anápolis, os recursos têm chegado do governo federal e nem sempre o atendimento ele tem surtido o efeito e atendido a expectativa da população, mas nós avançamos, Jonathan, para o atendimento na atenção especializada. Então, esse novo programa, que é o programa Mais Especialistas, ele vem com recurso extra, com a possibilidade nova de garantir que esse paciente que você disse, que às vezes está esperando vários meses, às vezes mais de ano, para uma cirurgia, para um atendimento especializado naquela área específica que ele necessita, ele seja atendido. E é claro que isso depende também da eficiência do gestor municipal, para ele aproveitar esse recurso e essa oportunidade que o governo federal dá para que ele atue. Agora, o governo federal está tentando fazer também que isso aconteça, por isso que o governo federal está tentando incentivar as instituições filantrópicas, as entidades sem fins lucrativos, para onde o município, o gestor municipal não toma a iniciativa devida, possa ser feito esse serviço por outras portas, inclusive garantindo os mutirões de prestação de serviço. Nós tivemos aí no final do ano esses mutirões, agora a carreta para poder prestar esse serviço mais especialista, mas nem isso eu vejo aqui em Anápolis, a gestão municipal assim atenta, preocupada, interessada em aproveitar essas oportunidades que outros municípios já têm aproveitado muito bem. A bancada do Partido dos Trabalhadores, a oposição na Câmara, o senhor acredita que pode ainda ampliar essa cobrança para 2026, deputado? A cobrança dos recursos? Dos recursos, né? Já que estão vindo os recursos e justamente para essa aplicação dos recursos aqui na cidade. É claro, é um trabalho, Jonathan, que eu tenho feito, e eu já disse isso aqui para vocês e vou ter como ação efetiva neste ano de 2026, é um olhar atento em Brasília para as oportunidades que aparecem para a nossa cidade e para o estado de Goiás, e aqui nós estamos falando aqui do programa Mais Especialista. Essa é uma oportunidade concreta que o governo federal abre para os municípios, mas o outro trabalho meu, e que demanda um tempo grande, é de poder estar aqui em Anápolis atento também para poder cobrar da gestão municipal que ela aproveite aquilo que nós estamos trazendo. Em 2025, por exemplo, nós plantamos ações importantes em Brasília, de Brasília aqui em Anápolis, e eu quero ver a colheita desse trabalho. Nós conseguimos o recurso para a policlínica, recurso mais de 30 milhões de reais para investimento na área da saúde e na saúde da atenção especializada, para atender Anápolis e atender toda uma região, né? Infelizmente, essa obra ainda não foi iniciada. Nós temos ainda
O Centro de Atenção Psicossocial, também um recurso já definido, liberado para a cidade de Anápolis. A obra não foi iniciada. Nós temos 2 unidades básicas de saúde, essas sim, já foram licitadas, foram iniciadas as obras, mas nós temos na área da educação 2 creches, uma escola de tempo integral. Então tudo isso ainda está por fazer, sem falar das emendas de minha autoria, que o recurso está disponível no cofre da prefeitura, como a reforma do Zeca Pugrise, a reforma do feirão da Vila Jaiara, que poderia se transformar no mercado municipal, o centro de atendimento aos diabéticos. Agora também disponibilizei um recurso para uma casa de abrigo animal. Tudo isso nós fizemos, e o recurso tudo na conta da prefeitura, e as coisas não caminharam. Então, 2026, isso tem que desabrochar. Então, Jonathan, um trabalho meu é lá em Brasília para garantir que o recurso seja liberado, e nós temos conseguido fazer isso, e o outro é cobrar aqui que o recurso seja bem usado, que infelizmente a gente não tem conseguido ver isso por parte da gestão municipal. Vamos para o intervalo, Newton Rodrigues. A gente retorna dentro de instantes também com mais assuntos nessa entrevista com o deputado federal Rubens Ottoni, aqui no São Francisco News, o jornalismo que você confia. Você tem que ter confiança também na E2 Fibra, porque às vezes você está enfrentando aí aquela dor de cabeça com a prestadora de serviços da internet na sua casa, no seu local de trabalho. Pois é, eu faço questão de falar da E2 Fibra porque lá, além daquela ultra velocidade para tudo que a gente precisa, o tratamento ele é diferenciado. Na E2 Fibra, você não é mais um, você é de casa. E sabe aquela de surpresa na fatura depois de 3 meses? Contratar um preço e vir outro? Esquece, a E2 Fibra não tem surpresa na fatura. O preço que você contrata é o preço que você paga, simples assim. Então entre em contato no 3098-0800. 3098-0800. Eu te digo, escolha a E2 Fibra e sinta a tranquilidade de uma internet que simplesmente funciona. São Francisco News. Obrigado, ouvinte. Em primeiro lugar, só tem uma. São Francisco FM. Negócio certo vende coisa certa. E uma coisa é certa: ninguém oferece mais vantagens que o Fujioka Distribuidor. Anota aí, você paga mais barato com seu CNPJ. Tem ofertas especiais para CPF e encontra tudo em tecnologia das maiores marcas. Olha quanta oferta boa! Fitadeira elétrica sem óleo Elgin de 5 litros no CNPJ, só 247,90 à vista. Smart TV Philips 4K de 65 polegadas no CNPJ, só 2.699 à vista. Variedade, menor preço e descontos exclusivos para CNPJ. Fujioka Distribuidor Anápolis, na Avenida Brasil Norte, número 360. São Francisco FM. Quando não tiver bem, pode contar comigo. Aqui você tem amigos. Eu quero te ver bem, escute o que eu te digo. Aqui você tem amigos. Por isso eu tô aqui, de você vou cuidar. Da saúde e beleza pode confiar. Eu sei que você sabe, mas vou te lembrar. Eu sou a Farmácias Associadas. Farmácias Associadas. Está cansado daquela internet que só promete, promete, e quando você realmente precisa, é um robô que te atende? Conheça a E2 Fibra. Atendimento 100% feito por pessoas que te escutam e resolvem de forma rápida. Ultra velocidade real na sua conexão e sem surpresas na fatura. O preço que você contrata é o preço que você paga. Escolha E2 Fibra e sinta a tranquilidade de ter uma internet que entrega de verdade. Fone 3098-0800. São Francisco FM. Passe na Analube e sinta a diferença no bolso. A troca de óleo e filtro mais rápida e barata da cidade. Analube cuida da saúde do seu carro o ano inteiro. A você que valoriza o que ganha, vai uma dica para economizar. Quando for trocar o óleo do seu carro, vá na Analube Lubrificantes e sinta no bolso a diferença. A troca de óleo mais rápida e barata da cidade. Lojas na Avenida Brasil Sul, 1455 e Rua 14 de Julho, 296. Analube Lubrificantes. Mais saúde pra você, mais saúde pra viver, mais saúde pra sonhar e realizar.
pode contar comigo, deixa que eu te ajude. Sou a Clínica Popular, mais saúde. Sua saúde não pode esperar. É por isso que a maior clínica popular de Anápolis está perto de você. Na Jaiara, Recanto do Sol e São Joaquim, com mais de 30 especialidades médicas e exames. Mais saúde. Responsável técnico, Dr. Rossini Taveira, CRMGO 16685. São Francisco É tempo de economia. Nos supermercados Atende Mais, nas avenidas Brasil Sul e Pedro Ludovico, tem ofertas imperdíveis todos os dias. Venham conferir. Atende Mais, de tudo para a sua casa, inclusive a melhor carne da região. Atendimento diferenciado, entregas em domicílio. Aceitamos cartões de crédito. Supermercados Atende Mais, na Avenida Brasil Sul e também na Pedro Ludovico. Aqui é economia de verdade. Na São Francisco FM, o seu domingo também é pra lá de bom. Todo domingo tem Domingão 97. Das 8h30 ao meio-dia. Sua manhã de domingo ainda mais animada. Sua música preferida e um show de prêmios. Domingão 97. A alegria que contagia. São Francisco News. São Francisco News. E os fatos de interesse da sociedade anapolina. São Francisco 97.7. A FM de Anápolis. 8h26, 8h26, de volta nessa entrevista com o deputado federal Rubens Ottoni. Você está no São Francisco News. Vamos juntos até às 9 da manhã, sempre de segunda a sábado, aqui na 97.7 FM. Newton Rodrigues. Agora, Jonathan, vamos trazer para o âmbito da educação e principalmente o trabalhador e a família anapolina, como brasileira, deputado, tem uma preocupação muito grande com o período, a fase inicial da educação de filhos, né, de nossas crianças. Na educação infantil, qual que é a importância de investimentos para atender a demanda das famílias e garantir mais acesso à educação desde a primeira infância? Esse é um outro. Quando eu disse para vocês aqui que o foco do meu trabalho como deputado federal é servir a comunidade, cuidar das pessoas, é nesse sentido de poder viver o dia a dia da família, a realidade de cada família. Nós falamos aqui da área da saúde, a educação também está presente em primeiro lugar. Então a educação está ali no dia a dia, nesse primeiro momento. Por isso, a minha preocupação em Brasília de garantir que a educação ela não seja um privilégio, ela seja aquilo que consta na nossa Constituição, que seja na prática, não apenas no papel, que a educação ela seja um direito de todo cidadão, de toda cidadã, de toda criança. Então, para isso, o poder público ele precisa garantir o acesso à educação. Não pode ser aquela questão de quem tem dinheiro consegue colocar suas crianças na escola e quem não tem o dinheiro se vira, vai procurar onde der conta de colocar. Então, primeiro desafio, garantir o espaço para que haja a educação pública, gratuita e que seja uma educação de qualidade, que não possa ser aquilo. Então, quem está na escola pública está numa educação inferior. Não. Então, este é o desafio. Então, no MEC, no Ministério da Educação, nós temos trabalhado para garantir aos municípios as condições necessárias para fazer. Mas, novamente, às vezes nós não vemos nos municípios aquele interesse, aquela disposição de aproveitar as oportunidades que são colocadas para poder garantir esse acesso no município. Falei aqui para vocês que o ano passado eu trabalhei em Brasília recursos para duas creches, uma creche no Jardim Primavera 2, outra creche no Copacabana, uma escola de tempo integral no Residencial Under. Só aí são mais de 20 milhões de reais de investimento para a cidade de Anápolis. Como estão esses projetos hoje na evolução? Há possibilidade que em 2026 isso se transforme em projetos reais
Pois é, eu citei isso aqui, Nilton, justamente para concluir com você aqui a pergunta que você me fez. Eu não vejo da parte do município a disposição, o interesse para fazer a coisa acontecer. Em Brasília eu tenho trabalhado para garantir os recursos, são mais de 20 milhões nessa área da educação, escola de tempo integral no Under, 2 creches, e esse recurso está disponibilizado desde o primeiro semestre do ano passado. E a obra não foi iniciada. Nós já poderíamos ter pensado em ter construído no ano passado, já que o recurso do governo federal está disponível, a prefeitura não tem que gastar nada, não tem contrapartida. Então, a prefeitura poderia ter construído e já entrarmos este ano de 2026 oferecendo uma educação pública, gratuita, de qualidade, para mais crianças, para mais adolescentes. E isso, infelizmente, não aconteceu. Então, o esforço que eu faço em Brasília como deputado federal, ele depende um pouco também daqui na ponta, o município, os municípios em geral, isso em todo o Brasil, mas quando o meu trabalho é mais especificamente em Goiás e de maneira especial em Anápolis, cobrarmos da administração municipal a execução daquilo que nós colocamos como oportunidade. Por falar em obra liberada, com um recurso liberado, o deputado, educação, cultura, esporte, eles são fundamentais, são importantes. E aí, uma das últimas entrevistas que o senhor concedeu, o senhor também falou de uma obra liberada para o esporte, que é justamente destinada à reforma do estádio Zeca Puglisi, para toda a comunidade do esporte amador, varziano, da cidade aqui, que pode servir dessa praça esportiva, e que é uma demanda antiga. E para 2026, esse investimento também representa o esporte local e a valorização dos atletas da cidade. Você é uma pessoa que acompanha, muito atenta a essa área do esporte, e as pessoas que nos acompanham e acompanham também o incentivo ao esporte na nossa cidade, sabe também do meu compromisso nessa área, né? Tive a oportunidade como deputado federal de podermos inaugurar na administração passada o Centro de Atenção ao Esporte aqui em Anápolis, centro especializado de esporte ali na Vila Esperança. Que leva o nome do saudoso Carlos Paste, né? Exatamente, um centro fantástico, com mais de 4 milhões de reais de investimento do governo federal, que eu tive a oportunidade de acompanhar passo a passo até a sua inauguração, e que presta um serviço importantíssimo para a área do esporte. Na tão falada e essa novela que foi a reforma do estádio Jonas Duarte, nós também colocamos recursos importantes do governo federal para garantir que fosse ampliado o estádio Jonas Duarte. Agora, falou-se então, faltava o Zeca Puglisi, mas não tem recurso para o Zeca Puglisi. Coloquei os recursos para a reforma do Zeca Puglisi. Novamente, estamos aí cobrando da administração municipal aí a execução dessa obra que vai atender o esporte amador. Então, o meu compromisso com o esporte, seja o esporte amador, o esporte profissional, seja o futebol, ou seja as outras modalidades, ele é presente, e eu estarei sempre atento para poder em Brasília estar aproveitando as oportunidades que tem de investimento nessa área. O deputado falou do estádio Jonas Duarte, Nilton, a gente lembra que o Campeonato Goiano já está quase começando, né? E a gente até comentava no início do programa com o Verano aqui sobre a condição do gramado, até porque é a principal praça esportiva da nossa cidade, e a secundária, se a gente for pensar no quesito estádio de futebol, é o estádio Zeca Puglisi, o conhecido estádio dos amadores. Então, é o básico que precisa ser feito em prol da comunidade esportiva e até mesmo para a imprensa local, para a imprensa de Goiânia que vem fazer a cobertura dos jogos, e principalmente dar um conforto ao torcedor anapolino, né? Acima de tudo, Jonathan, a gente percebe aí o incentivo ao esporte, que o esporte amador, que ele serve ao trabalhador no final de semana, tem tradição na cidade de Anápolis, e a comunidade toda aguarda com muita expectativa já há um bom tempo essa reforma do Zeca Puglisi. A gente fala do Zeca Puglisi e tendo um olhar preocupante também para o Jonas Duarte. A Maria Santos do Jardim dos IPs está aqui com a gente, também deixando o seu recado. Obrigado, Wellington do setor Vila Jaiara, Nilza Lobo, também o Odair, Guilherme Peixoto, Shirley do setor Vila Boa em Goiânia, também participando do nosso WhatsApp 996332240. E deputado, falando um pouco também desse ano de 2026, que tem também um diferencial, que é o quesito eleições. O senhor que está a par
principalmente dos bastidores, né, do que acontece em Brasília. Como é que estão os ânimos agora nesses primeiros 5 dias do ano, nessa expectativa para muitos que buscam a reeleição, nesse cenário que envolve todo o nosso país? 2026 você lembrou bem, ano de eleição, e isso dá a mim e a todos aqueles que representam de alguma forma o nosso estado de Goiás a responsabilidade de estar atento para poder não se perder apenas no processo eleitoral. Continuar o nosso trabalho atento para defender os interesses e garantir os recursos e investimentos para os municípios, mas como você disse, não há como fugir da questão eleitoral. Então, a tendência é que a partir do final do mês de março, no início de abril, quando vence o tempo da transferência das filiações partidárias, é que aí o jogo eleitoral ele começa de maneira efetiva, porque aí você vai saber como estão montados os times, as equipes. Então o que tinha que modificar, já modificou, saiu de um partido, foi para o outro. Então a partir de abril, essa possibilidade já não existe mais. Até lá, ainda são especulações, possibilidades, articulações políticas. A partir de abril, aí o jogo mais efetivo. E depois, a partir das convenções partidárias que acontecerão em julho do ano. E a partir de agosto, 15 de agosto, aí é a guerra efetiva eleitoral, que é a campanha propriamente dita de rua. Então, os bastidores, o ano de 2026, ele já inicia, digamos assim, num esquentamento, que é o da articulação nos bastidores, buscando a definição das equipes e dos times, das candidaturas ali para o mês de abril, para poder efetivá-las nas convenções em julho. E falando em time, só um comparativo para o nosso ouvinte. Em 2026, na sua opinião, deputado, corremos o risco de ter um Flamengo e Vasco, um Corinthians e Palmeiras no quesito disputa à presidência, algo que já aconteceu em outras eleições, ou o senhor acredita que poderemos ter um cenário político mais tranquilo nesse nível da disputa à presidência da República? Olha, a nossa legislação, Jonathan, nossa legislação eleitoral, ela já é uma motivadora para a polarização, até porque tem segundo turno. Então, digamos, quando não tem polarização, você acaba construindo a polarização para o segundo turno. Os dois mais votados vão para o segundo turno e aí inevitavelmente já existe uma polarização. Agora, você lembrou bem, e é real, que essa polarização nos últimos tempos, ela já tem se dado já num primeiro momento. E eu diria que não é nem nesse último cenário eleitoral, sempre aconteceu assim. Só qual que é o diferencial? É que a polarização dada nas eleições passadas, ela, no meu entendimento, tem sido dada de maneira muito distorcida, incentivando a violência, incentivando ao ódio, incentivando ao preconceito, incentivando até a intolerância na questão do pensamento. Isso é um absurdo, porque voltando ao esporte, no esporte a polarização é efetiva. Você vê um time, você citou o Flamengo é a maior torcida do Brasil, mas você foi ver a maior torcida contra também, porque juntam todos contra. Então isso é a polarização. Agora, isso é feito no esporte de maneira mais adequada, as pessoas brincam, levam na brincadeira, fazem um questionamento aqui, tiram um sarro ali, mas depois volta-se tudo ao normal. Mas levou-se a política para uma polarização negativa, uma polarização destrutiva. É isso que nós temos que fugir. Então a polarização por si só, ela não é um problema. Ela até ajuda as pessoas a pensarem nos projetos, nas ideias, nos programas, naquilo que cada um está propondo para o país. O que nós precisamos acabar e precisamos fazer é jogar uma água fria nessa política nacional, mostrar que a política é para servir, não é para guerrear, não é para destruir, é para ajudar, é para somar, é para negociar, é para buscar entendimento, é para buscar o bem da comunidade, é para cuidar das pessoas. É isso que nós precisamos na política. Jonathan, se você me permite, claro. ainda dá tempo ainda, só para falar de um tema que eu gosto muito, que é educação em nível superior e principalmente educação em nível técnico. Deputado, como é que está o projeto de ampliação ou construção do restaurante do IFG? A Anápolis sempre sonhou com a escola federal. E ela já existe em Anápolis há alguns anos e já forma alunos.
já conduzindo para um ensino superior e também oferecendo cursos em nível superior. É um projeto sonhado por toda aquela comunidade. E a cada ano fica a pergunta, esse ano é possível ficar pronto o restaurante do IFG? Com toda certeza, o nosso trabalho ele se dá, Nilton, de diversas formas, em diversas frentes. Nós falamos aqui da educação básica, lá da creche, da escola de tempo integral, mas também a minha preocupação com a efetivação e as garantias para que o Instituto Federal, que eu tenho orgulho de ter participado do seu nascedouro, de trazê-lo para a cidade de Anápolis, para que ele cada vez mais cumpra o seu papel de fazer uma educação profissional, uma educação que leve ao ensino da graduação, e inclusive da pós-graduação, do mestrado até do doutorado, mas para isso precisa da condição para que o aluno, aquele mais que é a nossa prioridade, que é o aluno que não tem condição de pagar para poder estudar, porque o Instituto Federal ele atende 85% pessoal na faixa de renda de 2 salários mínimos. Então é fundamental isso, mas ele precisa estar integrado e tem que garantir que ele esteja na escola. E para garantir que ele esteja na escola, o restaurante estudantil, ele é fundamental, porque senão ele a criança não tem jeito, o adolescente não tem condição, o jovem não tem condição de ficar lá, porque ele não tem nem o dinheiro para pagar da alimentação, e tem muita gente que vem de fora. Então nós garantimos o restaurante universitário. Então nós vamos, este ano, já teremos o restaurante estudantil no nosso Instituto Federal funcionando. Investimento do governo federal, nosso trabalho junto ao Ministério da Educação, mais de 3 milhões de reais de investimento para garantir este restaurante. Então, isso é o trabalho que nós fazemos. Estamos atentos lá à creche, lá para o Jardim das Primaveras, a creche lá para o Copacabana, a escola de tempo integral para os nossos adolescentes ali no Residencial Under, preocupado com o Instituto Federal e já atento para que em 2026 se torne realidade o campus da Universidade Federal de Goiás na cidade de Anápolis. Então são várias frentes só na área da educação. Então esse é o meu trabalho em Brasília, para cuidar da comunidade, para servir a comunidade e cuidar das pessoas. Certo. Deputado federal Rubens Ottoni, muito obrigado pela presença aqui nos estúdios do São Francisco News nesta segunda-feira. Mais uma vez um feliz ano novo, bom trabalho para o senhor e até a próxima. Tá, muito obrigado a vocês pela oportunidade, desejo aí que neste ano de 2026 vocês possam continuar realizando esse excelente trabalho de jornalismo. Parabéns a vocês pelo excelente trabalho.